Quem poderia imaginar que uma coisa tão pequena e tão rica em proteína pudesse provocar tanta destruição e crise social na Amazônia? A expansão da soja na Amazônia tem atraído grandes fazendeiros de outras regiões do Brasil, que se mudam para cá com a ambição de se tornarem ricos rapidamente. Mas tudo tem o seu preço. Comunidades locais são ameaçadas e expulsas de suas terras e a floresta é destruída para dar lugar à soja. Para o Brasil, tudo em nome do progresso. Mas para aqueles que perderam suas terras e viram a destruição que a soja trouxe para a região de Santarém, o avanço da fronteira agrícola na Amazônia não significa nada a não ser devastação e miséria. Com a chegada dos sojeiros, com essa destruição do meio ambiente, a gente não prevê, né, um futuro assim melhor. Sinto-me ameaçada, porque as pessoas que estão de fora estão dizendo, olha, você vai morrer a qualquer hora. Eu, pessoalmente, vejo isso como uma prática até terrorista para a população amazônica. E a terra nua não tem como a gente sobreviver. Nenhum animal sobrevive. O solo se acaba, né? Porque não aguenta. Acredito que daqui a 10, 15 anos, a região de Santarém, que era uma região que ainda se via um verde, futuramente você vai ver só aquele amarelo apenas de poeiras que você vai encontrar nessa estrada, porque você não vai encontrar mais mato por aqui por perto. Ninguém pode negar o valor ecológico da Amazônia. A maior floresta tropical do planeta possui uma biodiversidade riquíssima, que ainda não é totalmente conhecida. A biodiversidade amazônica tem sido muito decantada recentemente como a maior biodiversidade do planeta, e provavelmente isso é verdade. Localizada na América do Sul, a Baía Amazônica se espalha por 8 países, mas é no Brasil que se concentra a maior parte de sua floresta. O número de espécies, a estimativa desse número de espécies, ela varia grandemente, porém é enorme. São milhares de espécies de árvores, né, diferentes, árvores grandes. São muitos milhões de espécies de insetos. Cada vez que se faz uma estimativa, o número cresce. A última que eu vi estava em torno de 30 milhões de espécies de insetos. Ou seja, é uma diversidade muito rica. A Amazônia também é rica em cultura e tradição. Cerca de 20 milhões de pessoas e mais de 180 povos indígenas vivem nesta região. Quanto mais os cientistas estudam, mais eles descobrem sobre a inter-relação da floresta amazônica com o equilíbrio ecológico e climático do planeta. A Amazônia é responsável não só pela produção de 50% das chuvas que caem no interior da Amazônia, mas ela também é responsável por um bom volume de chuvas que caem em áreas extra-amazônicas. Yes, Amazonia is very important for the global climate because it's one of the major sources, global sources of water vapor in the global atmosphere. Actually, all the tropical regions around the globe are important source of water vapor, and they inject this water vapor to convection to high altitudes that is transported to mid-latitude places where it can be transformed into rain.
Nos últimos 30 anos, a floresta tem sido destruída. Geralmente, os modelos de desenvolvimento visam um lucro rápido, em vez da proteção do meio ambiente para as futuras gerações. Como consequência, uma área de floresta do tamanho da França já desapareceu. If you deforested the Amazon basin, you could reduce the amount of and the flux of water vapor to more temperate regions affecting the hydrological cycles far away from Amazonia. Se a tendência de destruição continuar, cientistas estimam que a Amazônia pode desaparecer nos próximos 30 ou 40 anos. Se isso acontecer, as consequências para o equilíbrio climático e para o ciclo de chuvas do planeta podem ser desastrosas. For example, south part of Brazil is a strong receptor of water vapor emitted from Amazonia, as well as all the Latin American regions. But there are modeling results that indicate that even the United States and Europe could be affected. A soja pode ser encontrada em quase todos os produtos do supermercado e também na ração animal. Por causa do crescimento da população mundial e da grande demanda por carne e produtos ricos em proteína, a soja se tornou a queridinha do mercado internacional. A produção global de soja cresce sem parar a cada ano. Em 2003, foram 186 milhões de toneladas. Em 2004, 200 milhões de toneladas. Em 2020, estima-se que a produção de soja chegue a 300 milhões de toneladas por ano. Os principais produtores de soja são Estados Unidos, Brasil e Argentina. Brasil e Estados Unidos competem pelo primeiro lugar nas exportações de soja. O Brasil adotou uma política econômica agressiva para alcançar o seu objetivo sem se importar com os impactos socioambientais. O grande problema da soja no Brasil é que o Brasil continua sendo um grande exportador de matéria-prima. O Brasil exporta grande parte da sua soja in natura, sem nenhum tipo de beneficiamento. Então, para se manter a arrecadação nos mesmos níveis e crescendo, né, do componente soja na economia brasileira, ela crescer, né, conforme a economia brasileira cresce, precisa se ampliar a fronteira agrícola, precisa se produzir cada vez mais. Entre 2003 e 2004, o índice de desmatamento da Amazônia foi o segundo maior da história. Então, o desmatamento nos últimos 3 anos, né? Em particular nos últimos 3 anos, vive um acréscimo assim importante. O grande vetor, o grande motor desse acréscimo de desmatamento é a chegada da soja na Amazônia e a expansão dos campos de soja na Amazônia. A relação entre a destruição da Amazônia e a expansão da soja é clara, irrefutável e bem documentada. No entanto, ela ainda não é bem compreendida entre o público em geral. 90% das pessoas entrevistadas pelo ISER em 2004 apontaram o desmatamento indiscriminado como uma ameaça real à preservação da floresta. O que você considera a maior ameaça para a floresta amazônica? Acho que a degradação, né? Do meio ambiente, assim, como um todo, né? Essas madeireiras, por exemplo, né? Aqui na Amazônia. Os madeireiros que não têm consciência do que fazem e derrubam as árvores para ganhar dinheiro e não pensam em plantar para crescer mais. Eu acho que é desmatamento da floresta, né? Acho que isso é uma ameaça. No entanto, apenas 5% dos entrevistados apontaram a soja como uma ameaça à floresta. Os agricultores, eu acho que eles não fazem mal para o meio ambiente, assim, plantando soja, porque da soja vem o óleo e essas coisas. Eu não acho isso muito ameaça. Não, eu acho uma coisa boa, porque a soja tem várias coisas para a gente comer, né? É uma coisa boa, sim, com certeza. Olha a prova de que era floresta.
Deixando de lado as pesquisas e a ciência, há quem conheça profundamente os problemas associados à expansão da soja na Amazônia. A soja, ela é legal, ela é rica em proteínas, mas a floresta, ela tem uma biodiversidade que ainda nem foi estudada e que ela pode gerar uma riqueza muito maior do que isto. E para o povo da terra. São 20 milhões de brasileiros que vivem hoje na Amazônia. A soja está invadindo, está derrubando a floresta em toda a região de Santarém, de Belterra e dos municípios do Baixo Amazonas como um todo. Então é toda uma floresta, uma biodiversidade sendo destruída para dar lugar à soja. Com uma população de 270 mil habitantes e mais 63 mil pessoas vivendo na zona rural, Santarém é a principal cidade no oeste do Pará e, atualmente, a mais nova fronteira de expansão da soja. O principal problema da soja na Baixada Santarena é a concentração fundiária. Para se produzir soja e ela ser economicamente viável, você precisa de grandes áreas. O que vem acontecendo nesse momento em Santarém são produtores vindo do Mato Grosso e do sul do país que compram ou grilam terras de moradores comunitários para transformar em lavoura de soja. No Brasil, terras públicas não podem ser vendidas. No entanto, o INCRA pode dar lotes de até 100 hectares para colonos e pequenos agricultores. Depois de 10 ou 15 anos de uso, eles podem ganhar o título legal da terra. E com a terra em seu nome, eles podem vendê-la se quiserem. E é isso que está acontecendo. Olha, o que aconteceu foi que o pessoal começou a sair, né? Chegou o falado progresso, né? E pessoas comprando as terras. E com isso o pessoal foi começando a vender suas terras, achando que era ver o dinheiro e ir para outro lugar, que seria mais fácil. Isso está com 3 anos, eu acho. Aproximadamente 3 anos. Aí foi diminuindo, né, a população da comunidade. Quando um agricultor que tem lá 100, 200 hectares recebe uma proposta de 25, 30 mil reais pela sua terra, é um dinheiro que ele nunca viu e quase com certeza nunca verá na sua vida. Então é uma proposta tentadora. A terra do senhor lá, o que o senhor fez com ela? Eu vendi. Qual que era o tamanho da terra do senhor? 300 hectares. 300 hectares? Era grande terreno. E o senhor vendeu por quanto lá? 15 mil. Muitos, como Francisco, aceitam a oferta e se mudam para a cidade pensando que a vida será mais fácil. No entanto, depois de comprar uma pequena casa, o pouco que resta desaparece rapidamente. E que o dinheiro que recebeu não vai dar para se sustentar por muito tempo e com a escolaridade que tem, a possibilidade de arrumar um emprego é mínima. Os alimentos que antes eram produzidos pelas próprias famílias, agora precisam ser comprados. Sem dinheiro, a sobrevivência se torna difícil. Tudo era fruta, era o feijão, era o arroz, era o milho para dar um pinto. Era tudo enquanto nós ia plantar. Farinha aí, nós tínhamos farinha aí à vontade, quando ele podia fazer. Graças a Deus lá era mais fácil por isso, né? E aqui tudo é novo comprado. Se o camarada tiver o dinheiro, compra, se não tiver, pronto. Não planto nada, não crio nada. Nem a mulher nem cria, que não tem condição. Pequenas favelas como esta estão aparecendo na periferia de Santarém a um ritmo alarmante. Esse bairro aqui quase todo, gente que veio da colônia. Um bairro novo? É. Com 2 anos essa terra aqui. Cada dia vai aumentando mais. Está vendendo terra? É, vende a terra e vem para a cidade, procurar uma vida melhor e onde fica nessa situação, né? Termina o dinheiro aí, fica nessa situação que fica arrependido, não tem mais jeito, né? É muito difícil. Não tem para onde andar, para onde vai. Deus o livre. É um solzão muito quente, tudo se torna mais difícil aqui.
Não tenho plano de ficar muito tempo aqui, não. Meus filhos não querem mesmo morar aqui. A vida se torna muito ruim assim. Aqueles que ainda não têm a posse legal da terra ou não querem vender, enfrentam pistoleiros e ameaças. Práticas comuns para a ocupação de terras na Amazônia. Geralmente, em relação à questão fundiária, é a expulsão desses trabalhadores do interior da Amazônia das suas terras. Então, quando chegam até a Procuradoria da República, é porque já houve ameaça dessa expulsão, normalmente de uma forma diferente, que se dá, como por exemplo com o incêndio da casa dessas pessoas, ou então o incêndio de uma lavoura, joga-se semente de capim aonde tem a roça das pessoas. Geralmente é nessa forma em que se dá a ameaça primeira para que esse povo, essa população da floresta saia da área e deixe a área livre para essas pessoas ocuparem. Simplesmente disseram para eles saírem de dentro da casa que era deles, que a área era deles, que eles não tinham mais nada. Queimaram a casa e destruíram um bocado do que ele tinha, que não, né? Quando ele foi lá comigo, que voltou, eles tinham queimado. Foi a casa do pai de Zezinho que foi queimada. A família morava na região há mais de 36 anos. Até pouco tempo atrás, eles plantavam mandioca, pimenta e frutas. A vida era calma até a chegada da soja. Foi agora 2004, foi horrível. Eles queimaram essas... Dia 5, 6 e 7 de novembro de 2004, eles queimaram 20 casas de companheiros aqui, né? Humilharam, pegaram ele na roça, disseram, empurrando com espingarda. Outros eles ficaram de lado, eles assistindo queimar as coisas deles na casa. Nós vivemos aqui um tempo de um terror, de uma coisa horrível. Eu já soube a notícia de que meu barraco já tinha sido destruído, minhas coisas não deu para tirar nada, né? E quando eu retorno, eu encontro, me deparo com um desastre, né? Que tudo perdido. Janite teve 2 casas queimadas nos últimos 3 anos. Tanto Janite quanto Zezinho já deram várias queixas às autoridades. Embora determinados a permanecer na terra, os dois vivem com medo. Não tenho segurança de andar na cidade, assim, tranquila, de eu chegar lá. Eu ando sempre com medo, olhando para os lados. Aí a gente fica até, né, preocupado porque a gente tem família, né? Possa que atinja a gente, mas possa que pegue um filho, uma coisa da um irmão, né? E essa situação ainda não acabou. E a gente vê nossos companheiros da zona rural, trabalhadores rurais, perdendo suas terras, às vezes até mandado por sojeiros também, invadindo áreas, tomando as casas, queimando casas, sem que as pessoas que fazem isso sejam punidas. Parece que ainda está na força dos grandes ainda, né, para destruir os pequenos. E nós, da região do oeste do Pará, que não queremos em nenhum momento esse tipo de violência, nós queremos terra para trabalhar, queremos vida digna neste país. Apesar das ameaças, da grilagem de terras e da violência, as comunidades locais estão se organizando para mostrar para o mundo o que está acontecendo na Amazônia. No entanto, em uma das regiões mais violentas do Brasil, fazer muito barulho é só outra maneira de atrair ainda mais problemas. Então, toda vez que nós temos um obstáculo causado pela população local para que esse projeto não se desenvolva naquela comunidade X ou Y, se tem morte de trabalhadores rurais, se tem morte de lideranças sindicais na Amazônia. Porque, do ponto de vista jurídico, eles não têm como ganhar a causa
que a terra é considerada como terra da União e, portanto, destinada à reforma agrária, destinada aos trabalhadores rurais, aos ribeirinhos, aos povos da floresta. Então, como não tem possibilidade jurídica também de ter a reversão, de ter essa terra em seu domínio, a única solução é a violência. Há muitos conflitos por causa disso, conflitos e ameaças, né? Muitos companheiros e companheiras nossas são, de fato, heróis e heroínas porque não temem essas ameaças. Mas existem heróis no Pará. Em fevereiro de 2005, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi a Porto de Mós, a cerca de 3 horas de Santarém, para encontrar um grupo especial de ribeirinhos que nunca desistiu de lutar. A ministra estava lá para anunciar que o governo federal estava atento à luta de 5 anos das comunidades locais pela criação da reserva extrativista e que havia chegado a hora de agir. A reserva, batizada de Verde para Sempre, será uma área manejada pelas próprias comunidades e destinada somente a práticas sustentáveis. O INCRA vai estar colocando dinheiro à disposição para a melhoria das moradias das comunidades num valor de mais de 18 milhões de reais. Ao todo são 22 milhões que estarão entrando esse ano dentro da reserva para a implementação e efetivação da reserva. O momento de festa foi interrompido por uma triste notícia. Eu já estou sabendo. Foi um duro recado sobre o alto preço que se paga na luta por um modelo de desenvolvimento mais justo para a Amazônia. A história se repete. Aos meus 28 anos de idade, eu vi perder o meu amigo Chico Mendes. Aos meus 47 anos de idade, eu estou vendo assassinar uma mulher, uma freira, que defende a vida, que defendeu os pobres e que contrariou o interesse daqueles que acham que são os donos do mundo. Mas o mundo não tem dono. A missionária Dorothy Stang, ativista dos direitos humanos e ambientalista, foi assassinada com 6 tiros em Anapu, no oeste do Pará. Dorothy tinha 73 anos. Ela lutava a favor de um modelo em que os pequenos agricultores tivessem direito à floresta, tivessem direito a áreas de produção onde poderiam desenvolver atividade sustentável. E isso se contrapõe direto com esse grupo de empresários da soja, madeireiros e pecuaristas, que são contra esse novo modelo, porque o novo modelo é um modelo que espalha a renda, ele não concentra a renda. E ela foi assassinada porque o modelo que ela defendia começou a incomodar as pessoas que veem a floresta como um obstáculo, que são incapazes de pensar que a floresta em pé, bem manejada, pode dar rendimentos maiores do que o gado, do que a produção de grãos. Esse desenvolvimento seja, na verdade, verdadeiramente sustentável. E eu acredito que ela morreu por isso. Hoje, a região é a campeã nacional de trabalho escravo e campeã nacional de morte dos trabalhadores rurais do Brasil. Era preciso também preservar para que nossos filhos, nossos netos
pudesse conhecer um pouquinho daquilo que nós conhecemos e que estamos vivendo. Viva a vida! Viva a vida! Acaba a impunidade! Acaba a impunidade! Viva a floresta! Viva a floresta! E viva a Norte! Viva a Norte! A soja foi introduzida no Brasil em 1882. Naquela época, os engenheiros agrônomos acreditavam que a soja nunca ameaçaria a Amazônia, por causa das limitações climáticas e das condições pobres do solo da floresta para a agricultura. Certo? Errado. Então a soja ela veio entrando pelo Mato Grosso, pelo sul do Mato Grosso. Então não é à toa que Mato Grosso é hoje responsável por quase metade do desmatamento total na Amazônia. Com o desenvolvimento de novas variedades de soja, as plantações se expandiram rapidamente para o norte do Brasil. Entre 1995 e 2004, a área cultivada com soja no país cresceu 77%. Tudo isso tem uma razão importante, a presença de pelo menos 3 grandes multinacionais, que é a ADM, Bunge e Cargill. Elas são responsáveis por pelo menos 60% de todo o financiamento da produção da soja. Em Santarém, os problemas começaram quando uma das maiores multinacionais do mundo decidiu construir ali seu porto graneleiro. Então, bom, a região de Santarém é uma outra região exemplar, assim, a gente pode dizer, em termos de expansão da cultura da soja. Por 2 razões. Uma é que a região já tinha uma pecuária instalada. Uma segunda razão é que é uma região que tem grandes manchas de cerrado. E um terceiro fator importante que foi a construção pela Cargill de um porto graneleiro na região de Santarém. A Cargill é o maior grupo privado de commodities agrícolas do mundo. É uma empresa de capital americano que trabalha com grãos. E é hoje a principal empresa no fomento a atividades agrícolas na floresta amazônica. Era uma preocupação nossa, eu entrei com ação há 4 anos atrás, quando esse porto tentou se estabelecer em Santarém, para que não tivesse o estabelecimento daquele porto sem antes um EIA-RIMA, sem antes que tivesse um estudo do impacto ambiental que aquilo traria, não só para o porto em si, mas para a região. A chegada da Cargill em Santarém foi cercada de polêmica. Segundo a Constituição Federal Brasileira, este tipo de construção exige a realização de estudos de impacto ambiental. Desde o início da licitação, o Ministério Público Federal vem tentando fazer com que a lei seja cumprida. A construção do porto em Santarém se transformou numa batalha judicial. Depois de 4 anos, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu por unanimidade contra a Cargill, mas o porto já havia sido construído. O porto da Cargill em Santarém não é legal. Então se estabelece um empreendimento estrangeiro na região, de grande porte, sem que fossem respeitadas as normas ambientais que não só as leis falam no Brasil, mas que a própria Constituição do Brasil manda. Embora já estivesse operando, o juiz federal de Santarém decidiu em 2004 que a Cargill deveria realizar os estudos de impacto ambiental. Mais uma vez, a empresa apelou da decisão e o caso continua aberto. E ela se instalou ali e atraiu centenas de produtores para a Baixada Santarena sem que nenhum estudo prévio acontecesse. Não existe nenhum estudo mostrando a viabilidade econômica
e ecológica da soja na Baixada Santarena. O que acontece lá, no momento, é o maior experimento ao ar livre do mundo. Porto da Cargill, por exemplo, tem Santarém já há uns 3, 4 anos atrás, que era em nome do progresso para a cidade, mas que progresso trouxe até hoje? Empregos que traria para a cidade, que empregos trouxe até hoje? Então, o que nós consumimos está faltando, está acabando. E o que está sendo produzido no lugar daquelas frutas, que é a soja, que são os grãos, eles são levados para fora da região. Quer dizer, o progresso que está chegando é um progresso para fora, para exportação, para pagar dívidas que nós não fizemos. O pessoal, todo mundo sabe que ela não traz, que a soja não trouxe desenvolvimento, não, para os pequenos, não. É uma agressão extremamente grave contra as futuras gerações que vão se desenvolver aqui na região. Nós estamos acabando, nós estamos colocando embaixo recursos financeiros que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não temos, não sabemos a potencialidade deles. E estamos acabando sem ao menos termos estudado. Isso é um crime extremamente grave contra as próximas gerações que vão se desenvolver nesta região. Qual a mensagem que vocês querem passar hoje para Cargill nessa manifestação? É o seguinte, o dinheiro não é o mais importante. O mais importante é a floresta e seus produtos que alimentam a população da região. Nós, mulheres, trabalhando a questão da mulher e meio ambiente, decidimos que a gente não vai mais ficar calado, que a gente vai começar a ter ações pequenas sim, mas que elas com certeza vão ficar grandes quando a gente se juntar com outras entidades. Enquanto os grupos locais protestavam em frente à empresa, ativistas do Greenpeace escalaram o porto graneleiro com o objetivo de abrir uma faixa denunciando o papel da Cargill na destruição das florestas da região. Então o objetivo da manifestação era esse, mostrar o que a Cargill estava promovendo na região de Santarém. E quando chegamos lá, já vimos os companheiros do Greenpeace lá em cima, né? Do prédio da Cargill. Então ficamos solidários, aplaudindo, né? Era isso mesmo, porque a gente não tem ainda essa força toda, né, para fazer isso aí. Foi um dia difícil. Foi um dia quente. O Greenpeace teve 9 ativistas detidos, né? Um cameraman e um fotógrafo sofreram violência física. Tá bom, eu vou desligar, calma. Quem te pediu pra vir pra cá tutelar a gente, seu Flávio? Pessoas do Greenpeace foram ameaçadas naquele dia. Nós fomos agredidas violentamente pelos sojeiros, né, que estavam lá. Uns 4 ou 5 rapazes fortes, né, homens Rambo, né, foram para cima das mulheres, bateram mesmo nas mulheres. E a gente viu nessa hora a forma como os grandes tratam os pequenos. Enquanto os ativistas eram presos, corriam boatos de que um grupo de sojeiros esperava pela liberação dos ativistas para continuar a violência. Quantos anos os trabalhadores do campo levarão para gerar outros 5 meses? Ao saberem dos rumores, os grupos locais que marchavam pelas ruas de Santarém para protestar contra a Cargill seguiram em direção à delegacia para garantir a segurança dos ativistas. Existiam mesmo entre 20 e 25 produtores de soja e simpatizantes dos sojeiros em frente à delegacia. Com a chegada da multidão, eles se dispersaram. Tem mais vida, nossa vida em Deus sei o mais amores. O pátria amada idolatrada, salve, salve. E foi muito emocionante, foi muito bonito.
os ativistas, alguns não brasileiros, né? E eles saíram e serem recebidos pelas pessoas cantando o hino nacional, gritando fora da Cargill, fora daqui, e aplaudindo, reconhecendo que eles tentaram mostrar o que a Cargill faz naquela região. E na união das entidades, das organizações, no apoio das grandes entidades, das grandes ONGs que fazem também esse trabalho em relação ao meio ambiente, em relação aos direitos humanos, de que a nossa Amazônia ainda possa resistir a esses projetos que vêm trazer a morte. Nós queremos vida para o nosso povo. E a terra é vida. A terra é mãe. Essa entrada da soja, ela é ainda muito mais danosa, muito mais grave para a Amazônia do que foi a entrada da indústria madeireira. Muito mais grave. Bom, no caso do Pará, no caso do Mato Grosso, quer dizer, a razão óbvia é a fragilidade assim, da presença do Estado. O Estado federal. O Estado federal é o grande ausente. A soja, ela beneficia pequenos grupos, os sojeiros, os produtores, enquanto a população fica sem nada. Tem um potencial de riqueza imenso que precisa ser melhor conhecido, precisa ser melhor usado, mas que para que possa ser conhecido e usado, precisa antes disso ser protegido. O governo precisa chegar na Amazônia para acabar com a política do fato consumado. Precisa ter uma política clara para as comunidades que vivem da floresta. Caso contrário, essas comunidades vão ser expulsas das suas terras, a floresta vai ser destruída e tudo vai virar um imenso campo de soja. A Amazônia precisa de governo hoje. Nós queremos vida para o nosso povo. E a terra é vida. A terra é mãe.